Olá, é muito bom estar novamente com vocês aqui para essa nossa conversa na sala, esse espaço onde a gente discute sobre aprendizado, conhecimento, expansão, evolução. E hoje eu estou aqui para atender alguns pedidos que me foram feitos para explicar melhor o que é essa questão de educação existencial, o que é um educador existencial. E para você que me acompanha lá no Instagram, você já deve ter percebido que eu coloquei lá na minha bio a descrição, que hoje eu sou uma educadora existencial, mas muita gente ainda não entendeu o que é a abordagem por trás dessa definição, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre isso. Se você já me acompanha, já me segue, sabe? Eu sou Joana Dark Silva, educadora existencial. Se você já me acompanha aqui no YouTube, você já recebe aí as notificações de vídeos novos no seu e-mail, se você ativou o sininho. Se você não ativou, esse é um bom momento para você se inscrever, ativar o sininho, porque a gente vai falar muito de agora em diante sobre essa questão da educação existencial. Antes de entrar propriamente no tema e explicar mais profundamente o que é a educação existencial, eu não poderia deixar de falar, né, pessoal, que esse ano de 2020 tem sido um ano extremamente desafiador para todos nós. E em decorrência desses desafios, eu acho que não há momento mais apropriado para a gente levar essa discussão de educação para um nível muito mais elevado, que é a questão existencial. A gente é educado para tudo nessa vida, mas já pararam para pensar que a gente não é educado para existir? Então, eu juntei todos os meus conhecimentos, todos os meus estudos, os aprofundamentos que eu faço ao longo desses 10 anos de jornada, né? Agora praticamente 11 anos já, estudando psicanálise, coach, neurolinguagem, tantas outras coisas voltadas para o desenvolvimento humano, a psicologia positiva também. E juntando tudo isso, eu organizei essa abordagem que eu chamo de educação existencial. E para conduzir essa abordagem de educação existencial, eu organizei uma metodologia, claro que com fragmentos de tudo e todos que fizeram e fazem parte da minha jornada de aprendizado. Eu acho que hoje não deixa de ser ainda aí uma forma de arrogância, talvez até de vaidade, a gente querer bater no peito e dizer é uma metodologia 100% forjada por mim. A gente sabe que não é assim. Nós que somos educadores, nós somos formados o tempo todo com todo tipo de aprendizado, a natureza, as crianças, os acontecimentos. Olha aí essa pandemia, nesse ano de 2020, quantos aprendizados, quantas coisas esse momento vem nos ensinando, né? Então, essa metodologia que eu organizei, eu batizei de Rota SIC, Sistema Integrado de Intervenção Comportamental, porque eu entendi, dentro dos meus estudos e das minhas pesquisas, dos meus atendimentos, das minhas jornadas com os meus clientes, eu entendi que a gente consegue, apesar de toda a complexidade da vida, focar em apenas 5 pilares e conseguir ter uma visão muito mais integrada da nossa jornada aqui nessa vida e assim conseguir organizar melhor a nossa rotina, a nossa produtividade e construir de uma forma muito suave isso que tantos buscam, né, que é deixar um legado, construir a nossa história de uma forma mais sistematizada, leve. Então vamos lá, vamos começar pela definição. Eu defino a educação existencial, essa metodologia que eu organizei, como um programa de aquisição de conhecimento e treinamento comportamental. E esse programa de aquisição de conhecimento e treinamento comportamental, ele tem o objetivo de te dar estratégias, técnicas e ferramentas para você aplicar na carreira e em demais áreas da vida. E o objetivo principal disso é você cuidar de forma tranquila da sua manutenção material e da sua satisfação existencial. Nós estamos falando aqui, gente, das questões que são materiais, as questões que envolvem recurso, que envolvem você ser pago pelo que você faz, que envolve você investir na sua saúde, ter um plano de saúde, ou ter condições de cuidar das suas questões clínicas com o mínimo de conforto, conseguir ter acesso
Tive um probleminha com a câmera aqui, precisei dar um stop, mas estou voltando. Eu estava falando a respeito de você conseguir se educar para poder usufruir minimamente de um conforto que uma vida material exige, né? Uma casa confortável, um meio de locomoção confortável, independente do que você escolha. Eu acho que a gente tem que considerar que nós, embora busquemos constantemente uma evolução de consciência, uma evolução espiritual, a gente vive aqui num plano material que exige, sim, recursos financeiros. Então, a minha abordagem nessa questão da educação existencial, ela trabalha de uma forma muito específica a manutenção e a sua satisfação material e também a sua realização existencial. Nós vivemos hoje, gente, acho que é importante a gente refletir sobre isso, uma era de virtualização da vida. A virtualização da vida é que a gente hoje, de certa maneira, a gente quase que vem se tornando um acessório. Nós estamos nos tornando um acessório plugado a um aparelho digital, a um computador, a um smartphone. A gente parece que a nossa vida passou a ser uma parte integralizada de um dispositivo digital. E nessa virtualização da vida, muitas vezes a gente para se fazer algumas perguntas que elas são o centro, o eixo dessa abordagem existencial. Você curte a sua vida? Você compartilha os seus sonhos? Você atualiza o status da sua felicidade? Gente, vamos combinar. Hoje está tudo muito superficial. E essa abordagem da educação existencial tem o propósito de fazer a gente voltar a refletir de uma forma mais profunda em 5 coisas que parece que estão tão batidas que a gente está perdendo a essência e a profundidade delas, que são os 5 pilares máximos da nossa vida, que dentro dessa metodologia que eu organizei, a gente aprofunda passo a passo de uma forma muito demorada, cada um deles, cada um com as suas ramificações, para que a gente, sim, consiga atingir o objetivo da educação existencial. A educação existencial, gente, antes de eu falar desses 5 pilares, ela é para adultos que não aprenderam ou esqueceram como viver plenamente. E eu me incluo nesse grupo. Quantas vezes a gente esquece? Muitas vezes a gente nem sabe o que é viver plenamente. E quando a gente reflete sobre esses 5 pilares que eu vou falar para vocês agora, a gente volta a se conectar com essa plenitude e aprender a colocar cada coisa no seu lugar e a viver tudo no seu devido tempo. Primeiro pilar, que é o mais importante deles e que existem diversas abordagens, técnicas e estratégias para a gente aprofundar e se apropriar do conhecimento. Lembra que eu falei lá no início o que é a educação existencial? Conhecimento e treinamento comportamental. Então, esse primeiro pilar, ele tem como objetivo de trazer para você muitos conhecimentos a respeito disso e treinar o seu comportamento para que você tenha reflexos nos outros 4 pilares. Esse primeiro pilar é a mente. A gente precisa novamente tomar consciência da força do impacto que é a nossa mente na nossa vida. E como eu disse no início para vocês, o meu estudo, a minha abordagem, a minha pesquisa na área de neurolinguagem me traz muitos conhecimentos, me traz muita forma de abordar esse pilar com vocês dentro dessa jornada da educação existencial. Então, o primeiro pilar é a mente. Segundo pilar são as nossas emoções, porque se a gente pensa, a gente começa a entrar num estado de ebulição emocional, a gente começa a criar as nossas emoções, a alimentar e potencializar as nossas emoções a partir dos nossos pensamentos. A gente precisa entender como é que esse processo neurolinguístico acontece, porque a gente vai programando as nossas emoções através do nosso pensamento, e aí a gente vai para o outro pilar, que é o pilar do corpo, que é a linguagem, a forma de expressão. Como é que a gente expressa aquilo que passa pela nossa mente, que processa o nosso estado emocional, como é que isso vira ação? Como é que é o nosso comportamento a partir disso? E dentro desse comportamento, como é que a gente se expressa internamente, ainda dentro da questão das emoções, e externamente, como é que o outro vê
como é que a gente demonstra, como que a gente comunica para o outro em termos de ações, palavras, principalmente comportamento, tudo que está sendo processado dentro da gente. E aí, quando a gente vem trabalhando esses pilares, mente, emoção, corpo, que é a expressão do que está aqui na nossa mente, nas nossas emoções, vem o quarto pilar, que é finanças. E eu trabalho finanças mesmo, eu trabalho essa questão voltada para o dinheiro mesmo, porque aqui sim, aqui nas finanças, você consegue fazer uma avaliação, uma análise muito detalhada de por que os seus resultados financeiros são como são. Porque se você hoje não tem os resultados financeiros que você deseja, não tem a vida que você quer estruturalmente falando, pode ter certeza que não é só uma questão de mercado, não é só uma questão de oportunidade, gente. Não, e eu vou bater constantemente nessa tecla. É uma questão de como está a sua mente, como estão as suas emoções, como é que isso reflete no seu corpo para gerar os resultados que você tem. E quando você vem refletindo sobre esses quatro pilares, aí a gente depara com o último, mas nem por isso menos importante, o último pilar, que é a questão da espiritualidade. A espiritualidade aqui não é uma prática, não é uma doutrina, não é um ritual religioso. A espiritualidade aqui, ela vem como sentido, significado. Hoje você vê aí, se você der uma rodadinha no feed do Instagram, o que você mais vai ver lá são frases motivacionais, pessoas falando sobre propósito, missão, deixar um legado, porque nós estamos em busca disso. Hoje, vivendo aí esse contexto de pandemia, a gente percebe como que as pessoas têm parado para refletir sobre escolhas, sobre convivências, sobre relacionamentos, sobre distâncias. Como é que aconteceu com você? Comigo aconteceu muita coisa. A gente vem se perguntando se a gente realmente precisa de tanto para viver, se a gente realmente precisa estar junto, olho no olho para manifestar amor. Quantas descobertas a gente tem feito aí nesse momento de distanciamento social para que a gente consiga encontrar maneiras de mostrar para o outro que a gente se importa, que a gente está junto, que ele é importante. E isso é muito bom, isso faz parte da nossa evolução enquanto espécie. Nós estamos passando por um momento de transição onde nós estamos tendo a oportunidade de descobrir novas competências, novas habilidades, novas formas de ser e conviver. Olha que coisa maravilhosa. Para você que é educador por formação, que é professor, você sabe que a base do aprendizado é ensinar a ser e conviver. E nessa pandemia aí, nós estamos sendo desafiados a nos reconectar com essas duas essências. Quem a gente é, qual é a nossa essência e como que a gente convive. E nesses 5 pilares desse programa de educação existencial, que é o Sistema Integrado de Intervenção Comportamental, o meu propósito realmente é resgatar isso. É a gente aprender a usar a tecnologia sem virtualizar a nossa vida, sem vivermos de forma angustiada a tirania proposta hoje pelos padrões dos influencers, digamos assim. E aqui não é nenhuma crítica, gente, está tudo bem, eu acho que tudo na vida é aprendizado e conhecimento, não é uma crítica aos influenciadores digitais. A questão é, antes de nos abrirmos para qualquer pessoa que traz uma proposta de influência na nossa vida, é importante a gente descobrir o que a gente quer para a nossa vida. Porque senão a gente volta a ser apenas aquilo que eu falei lá no início do vídeo, apenas um acessório conectado a um dispositivo digital, sendo apenas um fantoche, absorvendo e respondendo, deixando a nossa mente ser programada da forma como eles desejam, deixando que as nossas emoções sejam manipuladas do jeito que eles querem, através de técnicas de quase hipnose, porque isso hoje acontece, e fica ali naquele empilhamento de gatilhos que despertam emoções e faz com que a gente desenvolva comportamentos que são comportamentos pré-formatados por uma série de estratégias manipulatórias.
E é claro, isso reflete aonde? Isso reflete nas nossas conquistas, isso reflete na nossa sensação e na nossa convicção de que o que a gente tem é suficiente ou não, se o que a gente vive é bom ou não. Tá vendo como tudo tem a ver com a questão existencial? Quando eu trouxe essa proposta de educação existencial, quando eu organizei essa metodologia, o meu objetivo maior é ficar mais próximo de você e fazer você se perguntar todos os dias: você vive, apenas vive, ou você existe de fato? Você está apenas crescendo ou você está evoluindo? Crescer é diferente de evoluir, gente. Viver é diferente de existir. Existir é ter consciência plena da própria vida. Existir é estar conectado com o seu momento, as suas escolhas, em condição de usufruir o que a vida te traz e transformar aquilo que não está bom. Olha que coisa maravilhosa. Existir é tomar posse da capacidade de transformar tudo que você quiser na sua vida. E eu, enquanto educadora existencial, esse é o meu propósito. E isso que eu proponho ajudar você a fazer. E agora eu vou estar começando aqui uma série de vídeos falando de forma muito separada sobre cada um desses pilares, ensinando para você estratégias, ensinando para você abordagens, trazendo provocações e reflexões, porque o mais interessante da educação existencial é que quando a gente fala em existência, gente, a existência é única, cada um tem uma história, não dá para ser uma coisa pré-formatada. Então o que a gente faz são provocações, a gente disponibiliza. Eu criei uma série de técnicas, né, para que você possa parar por alguns momentos e refletir, possa desconectar um pouquinho o cabo, né, que a gente vem se permitindo ficar ligado nos dispositivos digitais e parar para pensar na nossa vida real, na nossa vida do dia a dia, sentir de fato o nosso ambiente tal qual ele é, né? Então essa é a minha proposta. Claro, gente, que eu preciso saber se isso é uma questão para você. Eu gostaria muito de saber qual é o seu pensamento a respeito disso, qual é a sua busca, como que você define hoje a sua questão existencial. Eu disse que a educação existencial é um programa para adultos que esqueceram ou que não aprenderam a viver plenamente. Você vive plenamente? Você está no controle da sua vida ou você é apenas um boneco sendo levado pelas circunstâncias, sendo conduzido por tudo que cai sobre a sua cabeça sem quase condição de reação? Quem é você nessa jornada da vida? Você vive ou você existe? Vamos continuar esse papo? Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita agora, clica aqui, compartilhe isso com alguém que talvez você possa imaginar que tem interesse por esse assunto. Ativa o sininho, deixa aqui seu comentário e se você achar que faz sentido para você, eu te convido a ir para o meu canal do Telegram. Eu vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo, porque lá eu vou ouvir a sua história, lá eu vou responder as suas perguntas, vou disponibilizar com maior frequência alguns insights, algumas perguntas, algumas estratégias para que a gente fique mais presente na nossa vida. Você vive ou você existe? Vem fazer comigo essa jornada, vem se educar existencialmente, porque vida a gente só tem uma. Talvez você não pare para pensar sobre isso, mas a gente não vai ter uma segunda oportunidade de viver essa história que você foi chamado para viver agora.